Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar nessa aula para vocês aqui a resolução do nosso quarto exercício relativo aí à parte dos desvios incondicionais que nós temos aí para a interrupção de estruturas de repetição na linguagem Python. E para isso vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês então a resolução do nosso quarto exercício sobre os desvios incondicionais da linguagem Python. Muito bem, pessoal, já estou aqui no computador. Vamos abrir aqui o nosso PyCharm Community. Vou clicar aqui na minha barra de tarefas sobre o ícone do PyCharm. Vou abrir aqui o nosso projeto Exercícios de Python. Aqui dentro do meu projeto de Python eu já tenho criado, né, ali das nossas aulas anteriores, o arquivo .py contendo a lista aí sobre os desvios incondicionais. Vou fechar aqui o nosso navegador de arquivos. Aqui, né, nós temos já feito ali da nossa aula passada, o nosso exercício 3. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver aí a aula, tá certo? E logo aqui abaixo, né, nós temos o enunciado da nossa quarta questão aí da lista sobre os desvios incondicionais, que fala o seguinte: cria um programa que mostra a tabuada de vários números, um de cada vez, para cada valor que o usuário informar. Finalize a entrada de dados com um valor negativo. Então, a nossa flag aqui no caso vai ser um número negativo para fazermos aí a interrupção, então, desse exercício. Tá certo? Então, aqui inicialmente eu já vou colocar aqui a minha mensagem sobre o que trata esse nosso quarto exercício. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, né, programa, da seguinte maneira aqui, ó, programa da tabuada. Certo? Vou colocar assim, ó, digite um número para ver sua tabuada. Então, só para a gente informar aqui uma mensagem, né? Vou colocar aqui também uma outra mensagem da seguinte maneira aqui assim, ó. Digite um número negativo para encerrar, né? Encerrar o programa. Então, a ideia aqui é a gente já informar, né? Para o usuário, vou colocar aqui um contra barra N para a gente já quebrar uma linha. E aqui nessa segunda linha aqui eu já passo então aqui a informação para que o usuário possa digitar um número negativo aí para encerrar o programa, que é referente aí à nossa flag. Logo na sequência aqui, nós já podemos fazer a utilização do nosso loop infinito. Então, eu vou colocar aqui o while true, né, para a gente entrar aqui nesse loop, e nós só iremos encerrar o loop ali com um break, por exemplo, porque o while true nós sabemos que nós entramos aqui num loop infinito. Faltou o L aqui, já arrumei, tá certo? E aqui logo na sequência nós já podemos, então, criar uma variável que vai chamar número, né? E essa variável vai ser do tipo inteiro, então vou colocar aqui um int de input, tá certo? De input. E vou colocar aqui assim, por exemplo, ó, digite um número. Vou colocar o 2 pontos, um espaço, e aqui logo na sequência nós já podemos fazer aqui a seguinte situação: vamos fazer uma utilização de uma estrutura condicional dentro dessa minha estrutura de repetição da seguinte maneira aqui, ó. Se esse número que o usuário informar ele for menor que zero, se trata então de um número negativo. Opa, zero. Opa, agora sim. E aí, nós já podemos informar aqui, né, o encerramento do programa. Então, eu vou colocar aqui o encerramento do programa logo no nosso início aqui da estrutura condicional. E aí, para isso, eu vou colocar aqui, por exemplo, né, programa encerrado, né? Eu vou colocar assim, ó, contra barra N, programa encerrado. E um agradecimento aqui, por exemplo, né? Obrigado.
E aí nós já podemos, dentro aqui dessa estrutura condicional, utilizar um break, né, para poder fazer, então, a interrupção do nosso loop. Logo na sequência aqui, nós já podemos, então, fazer a utilização aqui da amostragem da nossa tabuada. E para isso, dentro aqui, fora do bloco da estrutura condicional aqui, né, mas dentro ainda do meu bloco da minha estrutura de repetição, eu vou fazer aqui, então, a seguinte saída de dados. Olha, print com as nossas f-strings, e eu vou colocar aqui, então, né, um contrabarra N para a gente quebrar uma linha, colocar aqui 3 linhas e vou colocar assim, por exemplo, ó, tabuada do Cocadi mesmo, né, do número tal. Eu vou colocar assim, ó, tabuada de número, certo? E aí, logo na sequência aqui, para ficar igual ali o início, eu vou colocar aqui também 3 tracinhos. Aí, logo na sequência, nós já podemos fazer a utilização agora de uma segunda estrutura condicional dentro dessa minha estrutura condicional, não, de repetição, dentro aqui dessa estrutura condicional do while true, eu vou fazer assim, ó, um for, vai ser uma estrutura de repetição com o for, in range, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, o range de 1 a 10, então eu vou colocar 1,11 no caso. E aqui agora sim nós já podemos então printar na tela utilizando as f-strings. Então aqui nós vamos ter então a tabuada, por exemplo, de número vezes o meu contador i, que vai ser igual então número multiplicado, né? Então vai ser o asterisco i. E aí dessa maneira nós faltou aqui no meu for aqui, ó, que ele está reclamando ali com sublinhado. Então for i in range, né? E aqui dessa maneira nós já podemos então dar sequência aqui no meu código, onde eu vou colocar aqui então, só para facilitar aqui a visualização, vários tracinhos. Então eu vou colocar aqui ó, um traço e aqui fora eu vou colocar vezes 25 tracinhos. Então, dessa maneira aqui nós temos então aqui dentro da estrutura de repetição aqui do meu while true, né, uma estrutura condicional para verificar se o número é menor que zero, né, ou seja, um número negativo, e a gente mostrar essa mensagem e já encerrar o meu loop. Aí, se não, né, a gente já vem para esse segundo bloquinho aqui dentro ainda da estrutura de repetição aqui do while true. A gente mostra na tela essa mensagem da tabuada do número, faz uma outra estrutura de repetição agora com o for e já mostra a tabuada logo na sequência. E aí, dessa maneira, nós já podemos rodar o nosso código, botão direito aqui sobre lista de desvios incondicionais, run lista de desvios incondicionais. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Ele mostra para a gente a mensagem, né? Programa da tabuada, digite um número para ver sua tabuada, digite um número negativa, faltou foi um O ali, né? Vamos consertar depois. Eu vou digitar aqui, por exemplo, o número 7. Veja que aqui ele já me mostra, né? A mensagem aqui com a tabuada, né, do número 7, tá certo? Ele continua perguntando se eu quero digitar um número, então eu vou colocar aqui um número negativo para sairmos, então eu vou colocar aqui, por exemplo, um -2. Ele já então mostra para mim a mensagem de programa encerrado, obrigado. Vamos só corrigir ali a nossa letra A aqui, ó, que na verdade era a letra O. Então digite um número negativo para encerrar o programa, tá certo? Então podemos rodar aqui novamente o programa. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a tabuada do número 5. Aí a tabuada do número 5, de 1 a 10. Posso fazer uma tabuada do número 10, por exemplo. Aí a tabuada do número 10. Quero fazer um número grande aqui, por exemplo, 956, por exemplo. Aí também uma tabuada de um número grande. Ele faz também sem nenhum problema. E aí, com a flag de um número negativo, nós encerramos o programa. Dessa maneira aqui, pessoal, nós encerramos então aqui a resolução do nosso quarto exercício relativo aí aos desvios incondicionais da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python.
onde eu apresentei para vocês aí a minha sugestão de resolução da questão 4 sobre os desvios incondicionais que nós temos aí disponível na linguagem Python, onde eu apresentei para vocês aí a tabuada de um número, utilizando ali uma flag e uma instrução para interrupção com break da minha estrutura de repetição. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!